Este episódio do Existo é patrocinado pela Blanver, farmacêutica brasileira comprometida em transformar vidas. Desde que eu era criança, eu deitava na cama e falava assim, preciso mudar. Eu sempre tive essa coisa de que eu tinha que mudar alguma coisa em mim porque não estava funcionando, porque não se encaixava. Sorridente, tentando agradar, depois na adolescência fazendo o melhor café, sempre tentando prever uma necessidade do outro para ser querida, como se eu não fizesse parte de qualquer lugar que eu estivesse. Como é que a Kátia, criança, se sentia com isso? Rejeitada. Rejeitada. Doía? Sim. Mas a gente aprende a conviver, né? Eu sempre fui considerada a chata, a brava, a arrogante. Quase todos os lugares que eu trabalhei, eu fui mandada embora e alguma explicação mínima era porque eu já não estava sendo mais aceita no ambiente. Às vezes me tratam como criança, às vezes de gentileza e às vezes até com um pouquinho de receio. Olá, eu sou Fábio Turci e este é o podcast Existo. Às quartas-feiras, o Existo traz a voz de pessoas comuns que a gente vê e julga, sem saber a história delas, sem saber exatamente quem são. Hoje a gente vai saber quem é a Kátia, de 47 anos. Como foi para você receber o diagnóstico? Foi um alívio, mas foi um alívio tão grande, porque foi como se todas as peças do quebra-cabeça da minha vida se encaixassem. No microfone. Saiu aí? Quer que volta? É porque tá bem aqui, né? Eu tenho o hábito de pôr a mão, de me comunicar com a mão no coração. Talvez seja uma coisa de olha, eu tô falando com carinho. Vou começar de novo, tá? Eu pus a mão no microfone de novo porque é o coração, não tem jeito. A gente vai entender por que a Kátia mostra que as palavras vêm do coração. Essa história começa antes das memórias mais antigas dela. A Kátia ainda tinha uns 6 meses de idade. A minha irmã mais velha chorava o tempo inteiro e eu era super quieta. Então eu tava sempre quietinha, sempre na minha, não dava trabalho, não chorava. Aí minha mãe estranhou isso e me levou no pediatra e falou assim, doutor, minha filha é boba. E ela conta isso abertamente e isso nunca foi um problema pra mim. O médico me colocou sentada, pegou o martelinho, bateu no meu joelho e minha perna levantou na hora. Ele falou assim, boba nada, espera mais um pouquinho que você vai ver que ela não é boba. Porque eu era realmente muito quietinha, eu ficava na minha o tempo inteiro. Já de quando a memória alcança, vem momentos em que a própria Kátia se percebia diferente. Eu tive uma infância tranquila, de brincadeiras, mas eu sempre fui uma criança solitária. Eu sempre estava num cantinho, eu brincava tudo, mas para mim tinha um limite. A gente brincava o tempo inteiro, mas eu cansava muito fácil. Aquela brincadeira parava de me interessar em determinado ponto. Então, eu me afastava, acabava me afastando. Ou eu ficava chata demais e as próprias crianças me afastavam da brincadeira. Na escola, eu não tinha muitos amigos. Às vezes eu conversava com uma ou outra, mas, por exemplo, se mudava de ano e mudava a turma, aí já era outra pessoa, já não conseguia manter uma amizade. Então, a maior parte do tempo eu ficava sozinha, eu passava o recreio sozinha. Eu estudei no colégio de freira, no primário, e normalmente eu ia para a capela e ficava lá na capela, sentadinha. Tinha uma imagem enorme de Jesus e aí eu ficava lá
ou rezava, eu não lembro muito bem, mas eu lembro de eu entrando na capela, assim, ficando, porque era silêncio, era aquela paz. E você passava o recreio ali na capela? Passava. Ter amigos era difícil e durava pouco. Sim, era um curto período, porque sempre acontecia alguma coisa e a pessoa acabava se afastando. E eu nunca entendi por quê, que de repente, do nada, aquela pessoa já não tá mais falando comigo. A que eu mais lembro foi na 4ª série. Tinha uma coleguinha lá, que eu considerava amiga, né? Porque quando é mais próximo é amigo. Ela chegou aí na minha casa fazer trabalho, eu cheguei aí na casa dela, que eu acho que quando vai na casa um do outro é onde estabelece o vínculo, né? Mas aí, do nada, de repente, ela não estava falando comigo, não estava olhando na minha cara e eu nunca entendi por quê. Ser querida durava pouco. Quando eu estava na 2ª série, eu era queridinha da professora, então ela tinha um cartaz dentro da sala de aula que colocava o nome dos queridinhos dela, eram 3. Então era a bola da vez e eu era a queridinha número 1. Tanto é que eu na fila, a fila era de alunos para ir para a sala de aula, era por altura, né? E eu, mesmo sendo um pouquinho mais alta, eu estava ali na frente. Aí eu não lembro o que foi que aconteceu. Eu ia de ônibus escolar e o filho do dono dessa empresa que fazia o transporte apareceu na sala de aula. Eu sentava do lado oposto da porta e aí eu vi ele conversando com a professora, apontando para mim. E aí a hora que ele saiu da sala, ela simplesmente tirou meu nome dali do cartaz dela de primeiro lugar e não me deu explicação nenhuma. Então, até hoje, eu não sei o que ele falou, eu não sei por que ela fez isso, eu não lembro. Como é que a Kátia, criança, se sentia com isso? Rejeitada. Rejeitada. Doía? Sim. Mas a gente aprende a conviver, né? Então eu sempre fui muito simpática. Que eu acho que era para encobrir isso. Eu sou legal, apesar de você querer se afastar. Esse tentar ser simpática que você falou. Uhum. Você já praticava isso na infância? Já, na infância. Sorridente, tentando agradar, depois na adolescência fazendo um melhor café, sempre tentando prever uma necessidade do outro para ser querida. Olha, ela é bacana, ela viu isso. Se na infância ela se sentia rejeitada por pessoas, na adolescência era por grupos. Aí, ser rejeitada significava não saber bem a própria identidade. Perdida, como se eu não fizesse parte de qualquer lugar que eu estivesse. Então, eu estava sempre... É aquela coisa de querer se encaixar. Eu estava sempre tentando ir para um grupo ou para outro para tentar me encaixar ou me isolando. Tinha tristeza, depressão, como é que era? Tinha tristeza, depressão também eu comecei a ter desde uns 14 anos eu já comecei a mudar meus hábitos de dormir. Então eu atribuo isso, teve uma época que quando começou isso, a minha insônia, eu tenho insônia desde criança, eu lembro, tenho memória de acordar ou de ficar horas deitada na cama olhando para o teto sem conseguir dormir. Mas na adolescência isso ficou mais visível, então eu não conseguia dormir à noite por alguns episódios relacionados à tristeza. Quer dizer, a tristeza te tirava o sono? A tristeza. A tristeza, a angústia, teve períodos que eu passei por muita angústia também. E é sempre ligado a pessoas, ou um relacionamento, ou um grupo, ou alguém. No amor, ela se via no mesmo não lugar. A gente mudou para o interior do Paraná, a gente morou 1 ano só lá, eu tinha 13 anos. E lá eu comecei a namorar, mas tipo oficialmente, levar o namorado para casa, ir para casa do namorado. Namorei 6 meses e aí depois a gente voltou para São Paulo e aí não teve... Depois disso eu não tive nenhum relacionamento oficial, tive alguns relacionamentos aqui e ali, mas nada que durasse, nada muito extenso. Mas normalmente era a pessoa com quem você se relacionava que se afastava ou era você? Era a pessoa que se afastava, às vezes sem uma explicação. De repente? De repente,
a gente já não se falava mais. E você, como é que ficava? Péssima, porque eu queria entender o que é que estava acontecendo. O que foi que eu fiz? Porque se uma pessoa termina com você e fala assim, ó, tô terminando por causa disso, você tem um parâmetro, você sabe o que é que acontece. Mas como isso é recorrente na minha vida, não só em relacionamento amoroso, mas em relacionamentos em geral, eu sempre fico com essa interrogação, sempre fiquei com essa interrogação. Não tem não finaliza aquilo. É como se a porta ficasse aberta eternamente e aquele vento entrando, assim. Então, o problema sempre foi esse, de não ter um desfecho. Eu sempre quis ser adulta, sempre, desde criança eu queria ser adulta para trabalhar. Eu achava que todos os meus problemas se resolveriam depois que eu fizesse 18 anos e fosse trabalhar. Então eu sempre quis trabalhar. Na adolescência, eu comecei a trabalhar com 16 anos, com 15, né? Eu fui ser babá, mas eu comecei a trabalhar com 16 anos. E eu era meio que a garota prodígio do lugar, porque eu sempre fui agitada, eu queria encontrar meios de resolver aquela situação, de tornar tudo mais fácil. Aí eu prestei vestibular, passei, fui fazer administração com comércio exterior, porque onde eu trabalhava tinha algumas questões de importação e eu estava me interessando, mas aí eu fiquei pouco tempo, fiquei um semestre, falei, não é isso que eu quero fazer. Eu queria fazer cinema na FAAP, na época, mas acabei não fazendo nada. A faculdade você não chegou a terminar, então? Não terminei. Kátia acabou começando uma carreira de analista no departamento financeiro de empresas. Na parte financeira, administrativa financeira. Então, geral, contas a pagar, contas a receber, compras, RH, um pouquinho de RH, porque vai mudando sempre, né? Então tem que estar sempre atualizando, mas é mais nessa parte administrativo financeiro que foi onde eu me encaixei, porque é número e número não mente, né? 2 mais 2 é 4, não importa o que você faça, não importa a ordem. Então o número tem uma previsibilidade muito maior do que qualquer outra área. Mas em volta dos números estão pessoas, e a vida da Kátia adulta continuou seguindo a mesma lógica de antes. Eu tive uma questão num trabalho que eu tive, que era um rapaz que a gente tinha uma amizade, então almoçava junto, conversava sobre tudo, principalmente sobre séries. Na época eu assistia muita série, livros, essas coisas que ele gostava também. Aí, de repente, do nada, ele parou de conversar comigo e também incentivou as outras pessoas a não conversarem comigo, não almoçar comigo. E aí eu descobri aquilo, aí eu chamei ele para conversar. Falei, vamos conversar, o que é que está acontecendo? Aí ele falou que ele não queria mais ter amizade comigo e que eu tinha feito um comentário, a empresa tinha que colocar um ar-condicionado na sala que ficava esse pessoal, e eu comentei isso aqui. O problema de instalar um ar-condicionado é que às vezes a instalação sai mais cara do que o aparelho. Foi isso, a empresa não era minha, o dinheiro não era meu, foi só porque é um fato. E eu não sei como ele entendeu isso, e aí ele mencionou, nessa conversa, ele mencionou que eu tinha falado isso. Aquilo me chocou. Aí ele falou assim, se você quiser continuar conversando sobre séries, sobre livro, tudo bem, mas eu não vou mais almoçar com você. Eu falei, muito obrigada, tchau. Aí, pra mim, acabou ali. Eu sei meu limite, né? Eu falo alto, eu gesticulo, eu tenho essa intensidade na hora de falar. Às vezes, quando eu tento ser um pouquinho, sai como se eu fosse grossa. Porque às vezes é isso, pronto, acabou. Eu não tenho essa coisa de ficar adorando a fala. Então, às vezes, então, lindo, linda, a gente coloca umas palavrinhas para ficar... Mas assim, para mim sempre foi aquela coisa direta. Então, talvez isso seja um acúmulo para as pessoas. E para mim, eu tô falando normal.
Várias vezes me disseram, é porque você foi grossa. Eu fui grossa onde? Não sei do que você está falando. Justamente pela minha forma de falar. Você está escutando, né? Como eu sou intensa. Se eu sei, eu simplesmente falo e sai do jeito que sai. Então eu vou falar para você, isso aqui é vermelho. Eu sei que é vermelho, talvez você não saiba. Eu não sei. De repente, ela foi tão arrogante a hora que ela falou que era vermelho. Como se ela soubesse tudo. Eu sou educada, sempre pedi por favor, sempre pedi obrigada. Isso para mim é essencial na vida. Tanto eu quanto a pessoa comigo. Mas é a forma de falar, mesmo falando por favor e obrigada, acaba incomodando algumas pessoas. As pessoas te classificavam de certas maneiras no trabalho? Sim, eu sempre fui considerada a chata, a brava, a arrogante. Teve um lugar que, eu não sei se era a forma como eu andava, focada ali, falaram que eu era a general, mas também tive coisa bonitinha que eu achei, que me falavam que eu era a mística, mas isso falaram pra mim. Os outros adjetivos, eu fiquei sabendo depois, assim, de uma forma mais... sempre pelas costas, né? De novo, a Kátia entendeu que precisava se encaixar num padrão. Às vezes eu tenho que respirar, pensar, fazer um roteiro diferente na minha cabeça, porque tudo na minha cabeça tem um roteiro, né? E aí, às vezes, eu tenho que parar e falar assim, meu Deus, como que eu vou falar isso agora? É onde entra, ai, linda, não é assim que faz isso. Você tentou aprender um jeito mais floreado de falar. Porque o próprio tom de voz, que já é mais quadrado, assim, né? Então, não é... O tom de voz, ele mexe muito. Eu sempre tive essa coisa de que eu tinha que mudar alguma coisa em mim porque não estava funcionando, porque não se encaixava. Eu trabalhei em vários lugares, acho que eu já tive mais de 10 empregos. Eu trabalho há 30 anos já, comecei a trabalhar com 31, né? Quase todos os lugares que eu trabalhei, eu fui mandada embora e alguma explicação mínima era porque eu já não estava sendo mais aceita no ambiente. Na verdade, eles não falam isso porque eles não podem, né? Mas as pessoas mudam, a gente sente quando as pessoas começam a mudar. Então, eu sempre senti quando estava chegando perto de eu ser dispensada. Então, ou o chefe muda, os colegas de trabalho mudam. No último trabalho que eu tive, que eu fui dispensada também, antes tinha várias reuniões no departamento e uma das reuniões, 4 pessoas do departamento vieram para cima. É o seu jeito de falar, é a forma como... Assim, isso foi muito frisado. A forma como você fala, que você não está olhando para os outros, que você não socializa. Então eu ouvi coisas assim, mas o que mais pesou foi, ai não, sabe o que é? É o seu jeito de falar. Já me falaram, você pergunta demais, porque a pessoa me passa uma coisa para fazer, eu quero entender para que serve aquilo, porque eu quero ver como que eu vou fazer, qual a melhor forma de fazer. E isso às vezes pode incomodar, porque parece que está questionando a autoridade da pessoa. A hierarquia vem para mim, pelo menos, e o que eu pesquisei é a quantidade de conhecimento que a pessoa tem. Então, quem está no topo, para mim, tem que saber mais, que é onde eu quero chegar. Então, eu quero não por ser topo, é pelo nível de conhecimento. Então, eu quero saber aquilo. Então, para você era natural perguntar porque você queria absorver conhecimento. Só que tem muita insegurança em trabalho, né? Então, às vezes, a pessoa acha que você está perguntando porque vai pegar o lugar dela. Eu gostava de almoçar sozinha, num horário diferente, cada turma tinha um horário por causa do refeitório, principalmente na época da pandemia, tinha que ser uma coisa bem separada. Então, eu gostava de almoçar sozinha, normalmente lendo alguma coisa ou com meu fone. Ficava sozinha porque isso virou uma coisa natural para mim, né, ao longo dos anos.
conforme eu fui crescendo. Então, hoje para mim tá ótimo. Eu não quero ficar conversando, não quero ficar socializando. Mas se reclamavam da forma como ela falava, também reclamavam quando ela não falava. E aí, quando eu comecei a ficar na minha, as pessoas falavam, por que não socializa? É uma bola de neve, assim, não para nunca. No último emprego, Kátia sofreu com problemas de saúde. Ela tem fibromialgia, uma doença que provoca dor no corpo todo, principalmente nos músculos, cansaço, confusão mental, distúrbios do sono e outros sintomas. Atinge principalmente mulheres. Kátia recebeu o diagnóstico há mais de 20 anos, mas a doença passa alguns períodos adormecida e às vezes reaparece. Dessa vez, a crise foi forte. Nesse último trabalho que eu estava, eu fiquei 5 anos. Nos 3 últimos anos, as dores voltaram, um pouco por causa da pandemia, eu acredito, a tensão toda, mas aí quando teve a questão da mudança na gestão, que começou todo o meu incômodo lá dentro, aí a fibromialgia veio. As crises de ansiedade, crise de pânico, eu fui parar no hospital com tontura e não tinha nada. Fiz ressonância da cabeça. Kátia procurou o médico que tratava da fibromialgia dela. E ele falou assim pra mim, Kátia, isso que você tá me falando não é da fibromialgia. Fibromialgia não dá esse incômodo todo. Aí eu fui no psiquiatra e comecei a conversar com ele, contei tudo o que estava acontecendo, principalmente em relação à hipersensibilidade sensorial, e que era mais o barulho, rádio, músicas específicas com muito agudo, assim, que faz a gente sofrer mesmo, e ar-condicionado. A temperatura muito fria, isso desregula muito. Aí ele falou, ó, eu vou te passar uma avaliação neuropsicológica, e você vai fazer vários testes, são várias sessões, aí depois que sair o resultado você traz pra mim. Aí fui lá eu caçar um lugar pra fazer a avaliação, aí 4 semanas depois veio o diagnóstico, autismo, com depressão. Como foi para você receber o diagnóstico? Foi um alívio, mas foi um alívio tão grande, porque foi como se todas as peças do quebra-cabeça da minha vida se encaixassem. E aí aquilo tudo fez sentido, toda a minha vida fez sentido. Eu falei, é isso. Falei assim, é por isso que eu não consigo socializar? É por isso que a minha forma de falar incomoda as pessoas e eu acho que é normal? É por isso que as pessoas falam que eu sou arrogante? É por isso que eu vejo as coisas de forma diferente? Aí fez todo sentido, todo sentido. Isso te deu... Você disse que o diagnóstico te salvou? Me salvou. Me salvou, porque nada mais fazia sentido pra mim. Porque eu falei assim, eu falava, eu tô passando por isso de novo? Será que eu não aprendo nunca? Porque são situações recorrentes. Eu falei assim, eu não aprendi da última vez, eu tô fazendo de novo, mesmo mudando atitudes. Quando você disse está acontecendo de novo, você estava se referindo a mais uma demissão, é isso? É. Mais uma. Então, assim, foi como se tivesse acabado esse monte de ciclo igual. Vai ter outros, que não acabou. Mas agora eu sei ver de forma diferente. Eu sou assim, então me aceita assim. E não esconder, né? Porque eu não escondo. Eu sou autista e vou continuar sendo. Então, ou você me aceita assim, ou não tem jeito. O diagnóstico fez a Kátia entender, por exemplo, o comportamento dela no transporte público. Transporte público, eu acho que é uma das piores coisas para mim. Eu tive que aprender ao longo dos anos, sem saber, criar plano A, plano B, plano C. Então, hoje, eu gosto de sentar naquele banquinho que é sozinho, que ninguém vai me encostar, ninguém vai passar por cima. Só que eu tenho que... Às vezes o ônibus está muito cheio, então eu tenho que pegar plano A, plano B. Então, ou é de pé num cantinho, a mochila na frente, ou nesse banquinho, ou, o que é mais recorrente, é eu ficar horas esperando um ônibus vazio. Então, eu saía muito mais cedo do que o normal para trabalhar.
porque eu sabia que naquele horário o ônibus ia estar mais vazio. Mas já tive várias situações de descer do ônibus porque tá me incomodando. Descer antes da hora? Antes da hora, para esperar um outro mais vazio. Ou alguém tá muito cheio, ou alguém tá muito próximo, ou alguém tá com um cheiro que tá me incomodando. Então, várias vezes eu tive que fazer isso, de descer do ônibus. Já se atrasou também? Já. Eu me atrasava porque eu ficava justamente esperando um ônibus vazio chegar, ou um ônibus que tivesse mais ou menos decente para conseguir entrar e ficar um pouquinho confortável. Que nenhum ônibus de manhã é confortável, né? O diagnóstico de autismo também aproximou a Kátia do sobrinho dela, mesmo que ele não esteja mais aqui. O Nicolas era meu sobrinho, ele é filho da minha irmã. Já tô ficando emocionada. Vou começar de novo. O Nicolas era meu sobrinho, ele era autista nível 3 de suporte, então ele não se comunicava, ele precisava de auxílio para tudo, o que ele tinha que fazer, mas ele era minha paixão, ainda é, né? Porque fica aqui. Ele faleceu com 16 anos em 2022, de Covid, ele não escapou, mas eu acredito que o contrato com Deus na Terra tinha acabado para ele, então ele seguiu o caminho dele. E ele, até os 3 anos de idade, ele morava em casa, então eu ajudei a criar ele, ensinei as primeiras cores, as primeiras palavras, ele começou a andar comigo e com a mãe dele, eu estava junto. Nós éramos muito próximos, quando ele tinha crises eu conseguia acalmar ele mais rápido do que qualquer outra pessoa. Enfiava ele no chuveiro, falava, vamos tomar banho. Ele ia resmungando, mas ele ia, ele obedecia. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu entendi por que eu me comunicava com ele melhor. Era uma comunicação silenciosa. Porque ele mal se expressava, ele falava muito pouco e às vezes meio enrolado, então não entendia. Às vezes eu pedia para ele soletrar, porque ele aprendeu a ler com 5 anos, né? Sozinho. Aí eu pedia para ele soletrar quando eu não entendia alguma coisa que ele falava. Aí a gente tinha essa comunicação silenciosa. Eu falava para ele, aí ele repetia, também te amo muito. Que eu fui ensinando algumas coisas, né, de carinho. E esse foi o Nicolas. E aí quando eu recebi meu diagnóstico, eu me senti mais próxima dele. Mais próxima ainda. E aí eu imprimi isso aqui. Plastifiquei para simbolizar a minha história com ele. E ainda mais depois do seu diagnóstico, você se pega pensando muito nele? Sim. Sim. Às vezes eu faço alguma coisa, isso o Nicolas faria. Tipo, alguma mania, alguma coisa algum jeito de fazer as coisas, eu penso assim. Penso nele diariamente, mas tem umas questões que para mim são especiais. E não é nada pesado, é sempre muito leve. Porque meu relacionamento com ele sempre foi leve. Então sempre foi de muito amor, muito carinho entre nós. Apesar dele ser mais arisco, mais afastado, de ter as particularidades dele, mas sempre com muito, muito carinho. Para mim é muito leve toda a memória que eu tenho dele. A lembrança não é dolorida? Não é. Não é aquela coisa, ele deixou, ele não tá mais aqui. Ele tá onde ele tem que estar, no tempo dele. E eu tô aqui ainda, me descobrindo, né? Eu também te amo. Eu também te amo. E para que os outros entendam melhor quem é a Kátia, ela agora sai de casa com uma nova identificação. Esse aqui é o cordão de quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo, e aqui tem um crachá,
que tem o meu nome e o CID. CID é a Classificação Internacional de Doenças. Embora o autismo não seja uma doença, ele tem um código próprio, mas a identificação de autista faz os outros enxergarem diferentes Kátias. Às vezes me tratam como criança, às vezes de gentileza e às vezes até com um pouquinho de receio. Se vai falar alguma coisa ou se vai agir de uma coisa diferente. Já peguei vários tipos de atitude das pessoas que vêm atender quando eu tô com o cordão. Que tipo de atendimento te incomoda mais? Quando ninguém olha, justamente porque eu tô... na verdade é a falta de atendimento, né? Quando eu tô com o cordão, já aconteceu de vendedor se dispersar, assim, de sair de perto. É a diferença entre ser invisível e ser vista. Como é que você encara uma pessoa que chega para você e pergunta para você como agir? Vendo o seu cordão, pergunta como é que eu devo agir com você? Nossa, eu acho isso sensacional. Porque a pessoa está interessada em se informar e saber se eu vou precisar de alguma coisa, se eu vou ter alguma necessidade. Eu acho isso, assim, lindo, lindo. E qual a importância de se usar esse cordão? Mostrar para as pessoas que talvez eu possa ter um desregular e ter alguma crise no meio das pessoas, então isso identifica que eu preciso de ajuda. Já aconteceu de eu ter que sair de lugar com crise de ansiedade, tremendo. Já aconteceu em loja de eu pedir para baixar o volume da música e eles abaixaram. Cada lugar é de um jeito diferente. Eu uso fone. Normalmente eu estou escutando música no último volume. Eu tenho sensibilidade com barulho, mas para eu escutar tem que ser bem alto, porque tem que apagar todo o resto. Mas a música no volume alto, tudo bem? Tudo bem. No fone. Fora do fone não, porque é uma música que eu quero ouvir, não é alguém que está me obrigando a escutar. Ou algum barulho que ninguém tem controle. Os óculos são para sensibilidade à luz. E eu não tinha percebido até que uma psicóloga falou para mim que eu tinha que usar óculos de sol quando eu saísse de casa. E aí eu percebi que é um conforto muito grande colocar o óculos de sol a hora que eu saio na claridade. Então eu uso o tempo inteiro agora quando é dia. Ficou ótima. Kátia tenta voltar ao mercado de trabalho, mas ao juntar as peças do quebra-cabeça, é como se ela, oficialmente, não se encaixasse mais. Então, eu agora procuro emprego como PCD, e como PCD eu não tenho tanta oportunidade quanto uma pessoa que não é PCD. Então, as vagas são mais de trabalhos manuais, não me desfazendo de nenhum tipo de trabalho, mas eu tenho um histórico profissional que eu queria manter. Então, são vagas com sempre um salário mínimo, e a maioria das empresas não está preparada para isso. Fala que tem inclusão, fala que tem acessibilidade, mas é muito pouco. Então, fica cada vez mais difícil arrumar um emprego. Ela também procura vagas que não sejam para pessoas com deficiência ou PCDs. Eu me inscrevo para vaga mesmo que seja do meu perfil, sendo ou não uma empresa de inclusão ou uma vaga PCD. Mas aí as pessoas não vão saber que eu tenho uma necessidade diferente. Então, principalmente num ambiente que não seja tão barulhento. Quem que o gestor contrataria? Uma pessoa que não tem necessidades especiais. Então, isso ainda é muito fechado. Por mais campanhas que existam, por mais que tenha empresas que têm esse tipo de programa, ainda é mínimo. Mas você coloca o CID no currículo? Coloco, eu fui aconselhada lá pelo Instituto Jô Clemente a colocar. E eu concordo, porque a empresa tem que saber que tipo de pessoa que ela está contratando. Kátia tem o apoio do IJC, o Instituto Jô Clemente, uma organização sem fins lucrativos que oferece vários serviços para pessoas com deficiências intelectuais, doenças raras e autismo.
Eu já me inscrevi para mais de 200 vagas, eu fui chamada para 2 vagas PCD e para nenhuma não PCD. De PCD 2 e as 2 me recusaram. Será que junta aí o fator autismo com o fator 47 anos? Eu acho que sim. E mulher também, né? É o combo, né? PCD, mulher perto de 50 anos. Acho que ainda tem muita questão aí para ser trabalhada. Como é que está a sua situação financeira hoje? Tô rindo. Tá complicada, porque eu recebi uma rescisão e é o que eu tô vivendo. E eu tinha uma reserva pequenininha para alguma emergência e também já tá indo. Então, assim, daqui a pouquinho, mas daqui a pouquinho mesmo, mês que vem já não sei como é que vai ficar. Quando as pessoas te isolam, você fica invisível. Então você fica invisível para todo mundo, porque, pelo que eu percebo, não é o conhecimento que a pessoa tem que vale tanto, é a capacidade dela de socializar, de fazer um network. E quando você fica invisível para alguém, você fica invisível para todo mundo, então ninguém te enxerga. Eu me sinto como uma ostra que criou uma pérola, mas ninguém tem a vontade de ir lá abrir essa concha para encontrar a pérola. A pérola fica ali escondida. Eu acho que eu devo ter alguma pérola dentro de mim, porque todo mundo tem, não é possível, né? Só que ela tá aqui dentro ainda. Eu tenho um lado profissional bom. Eu sou detalhista. Eu gosto de trabalhar. E se você me der uma missão, eu vou até o fim com ela. Você tem sonhos? Tenho. Em relação ao autismo? Sonhos para sua vida? O comum, ter a minha casa, minha mesmo, ter um pouquinho de conforto. O conforto que eu digo é não passar por situações como eu tô passando agora, que eu tô desempregada e o dinheiro tá acabando. Meu sonho é tocar violão, desde criança. Mas é uma coisa que eu ainda tô trabalhando. É bom ter um objetivo, uma meta, eu quero isso, vou... Mas sonho, eu acho que fica muito assim, voando. Então eu prefiro uma coisa mais concreta. O sonho é muito abstrato. E o objetivo ou meta, então, seria ter um trabalho? Hoje é ter um trabalho que me traga felicidade, prosperidade e que eu possa cuidar da minha saúde. Mental, principalmente. Este episódio do Existo é patrocinado pela Blanver, farmacêutica brasileira comprometida em transformar vidas. De onde você tira força? Principalmente da minha fé, porque eu acredito que existe uma força maior que faz a gente se mover para evoluir. Então é isso que eu olho. Então o meu sonho real é evoluir, é crescer, sem derrubar ninguém pelo caminho. As palavras da Kátia saem do coração mesmo, e sem filtro. O que ela recebe de volta também poderia passar por ali. Eu nunca sei o que esperar da reação das pessoas. Eu nunca soube e agora, como autista assumida, eu também não sei o que esperar dos outros. Porque agora eu sou diferente. Então, eu não sei qual que vai ser a reação da pessoa em relação a mim. Teve gente que já falou pra mim, você não parece autista. Teve gente que já falou pra mim, mas você tem um nível leve. Tem gente que me trata normalmente, como sempre tratou. Tem gente que quando eu contei falou assim, mas não mudou nada pra mim, você continua a mesma. Então assim, eu nunca sei o que esperar das pessoas. De que forma você se sente bem conforme o tratamento da outra pessoa? Quando a pessoa me respeita a ponto de mudar alguma atitude que está me causando desconforto.
Eu acho que a pessoa não tem que mudar por mim, mas eu acho que tem um mínimo. Então, tá te incomodando esse barulho? Tudo bem, vamos tirar esse barulho. Ah, tá muito claro aqui pra você? Então vamos fechar a janela. São coisas pequenininhas que pra gente fazem toda a diferença. Porque essas coisas que são pequenininhas para neurotípicos, para neurodivergentes são gigantes. Um barulhinho, um alfinete caindo é um estrondo pra gente. O sol que é lindo, que todo mundo ama, pra gente pode apagar tudo que está em volta, porque só fica aquela claridade. Então são coisinhas pequenas que as pessoas podem fazer, que não custa muito e que pra gente faz toda a diferença.